Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia também para você aí de casa, e que alegria é estar com você mais uma vez, né? E eu tenho certeza que a alegria maior é do Senhor Jesus Cristo, né? Ao louvarmos, a orarmos a Ele e também estudar a palavra do Senhor. E eu sei que a palavra de hoje vai encher o nosso coração até transbordar e alcançar também outras pessoas. E para começar o nosso dia melhor ainda, nós vamos fazer uma oração e eu te convido a participar dessa oração também. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos essa manhã, Pai, de louvar e de nos aproximarmos mais do Senhor. Que realmente nós possamos sentir a presença do Senhor, que o Senhor possa alcançar o nosso coração, ó Pai. Que o nosso dia seja diferente hoje, Pai. Que possamos ter a alegria, falar da palavra do Senhor a outras pessoas. E no final desse dia, Pai, temos um senso que cumprimos a nossa missão como missionários do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida daqueles que têm acompanhado os vídeos aqui da Escola de Profetas, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora chegou um momento muito especial. Nós vamos agora louvar o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 196. Ao Jesus me tomar a mão. Dias turvos há em que busco em vão o semblante de meu Jesus, mas em meio às trevas vislumbro a luz, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando as forças faltam no jornada e me vem tentação vulgar, sinto a fé voltar e me animo então, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver, que caminho seguir então? Fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando instante atroz, derradeiro, enfim, for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. E agora chegou um momento muito especial. Agora nós vamos recapitular o nosso verso. E eu tenho certeza que você aí já está pronto para recitar esse verso sem ler na Bíblia, né? Porque os missionários aqui já está decorado o verso, não é verdade?
Então nós vamos lá. Nós estamos decorando o verso Colossenses 2, do 6 ao 8. Então eu vou contar até 3 e nós vamos começar, tá bom? 1, 2, 3. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Amém. Louvado seja o Senhor mais uma vez. E agora vamos ficar com um momento mais especial ainda, que é o estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar e que realmente você possa fazer a diferença nesse dia de hoje. Amém? Bom dia! Bom dia! Vocês dormiram bem? Sim! Que bom, eu também. Bom dia para você que está em casa. Vamos ler, vamos estudar, vamos encher o nosso coração da graça e da misericórdia do Senhor, para que Ele possa nos instruir o dia todo. Quem busca o Senhor nas primeiras horas do dia, fica longe do inimigo no restante das horas, tá bom? Então nós vamos pedir a Deus que Deus nos ajude, que nos encha, que nos fortaleça e que dê para nós aquilo que precisa ser dado. Nosso estudo de hoje é um estudo muito especial. Orar, clamar a Deus. Mas você quer orar de novo comigo? Vamos clamar ao Senhor, pedindo especialmente pela abertura do estudo, pedindo a Deus que Deus nos ajude a fazer funcionar. Quero orar pela sua casa. Você quer? Então vamos orar, vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus, bendito seja o teu nome, porque o Senhor deixou escritas tantas informações que são base para muitas coisas que passamos, vivemos e sentimos, e muito acerto que podemos ter, Senhor, diante do teu trono. Essa pessoa que está nos assistindo, Senhor, precisa muito ouvir isso daqui. Eu te peço em nome de Jesus que nos ajude para que as bênçãos advindas da leitura, do estudo, da transformação que a palavra de Deus causa, aconteçam na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Tem demorado mais para amanhecer. Sempre aqui no Pernambuco, amanhece muito cedo e nós temos visto nestes momentos, né, perto já, quase chegando no inverno. Aliás, no mundo todo está mudando demais a temperatura, né? O clima muda muito. E aqui a gente tem visto isso acontecer, de mais tarde o sol começar a aparecer. Mas o sol da justiça sempre tem que estar conosco, noite e dia.
escuro ou claro, né? Nosso estudo de hoje é o livro de Jeremias, começando o livro de Jeremias 1, 2 e 3, e também o capítulo 34 do livro Profetas e Reis. Quando eu era menina, me chamava muito a atenção esse profeta, e esta oportunidade que eu tive de estudar sobre ele, me chamou a atenção algumas coisas que eu não sabia. Todo ano, fazendo ano bíblico, eu não sei dizer para vocês quantos anos eu já faço ano bíblico. E isso tem sido a minha alegria e também a base que eu preciso para falar e explicar as coisas que eu explico ao estudar com vocês. Mas Jeremias sempre me chamou a atenção e hoje de forma especial por algumas coisas que eu não sabia sobre a vida dele. Quando você procura na internet assim uma imagem dizendo Jeremias, para que você faça um PowerPoint, alguma coisa, o que vem na tela? Um homem velho, decrépito. Eu não sei se você sabe, mas Jeremias era um rapazinho e passou a maior parte do tempo de sua vida como um jovem rapaz, extremamente patriota e muito servo de Deus. Ele era um expoente no meio de Josias. Sabia disso, Jonathan? Ele era jovem como você. Na hora que eu comecei a ler sobre Jeremias, eu pensei na hora em você. Pensei num rapaz que pode servir a Deus, ser servo do Senhor, na hora mais nova e fácil do dia. Na hora da época de sua história, que a vida desabrochou para ele muito cedo e se tornou uma bênção muito poderosa. Vocês sabiam disso? E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, que coisa linda. O que se diz dele? Eu procurei no outro tipo de Bíblia. Você está vendo que eu não estou com aquela bibliona? Porque eu fui procurar alguns detalhes para estudar sobre Jeremias. Diz que ele era patriota devoto, totalmente consagrado a Deus, tinha uma vida de santidade, era contemporâneo de Sofonias e Abacuque e uma parte da vida de Daniel. Que privilégio fazer parte da vida de Daniel. E num certo momento da vida de Josias, aquele rei que eu expliquei ontem, né? Lembra que a gente estudou ontem sobre Josias? Estava explicando sobre a responsabilidade da vida dele, toda a luta que Josias teve, a grandiosidade, a beleza do que ele fez com o trabalho do Senhor. No meio daquilo, o Senhor Deus manda um excelente patriota, profeta de Deus, um dos grandes sacerdotes. Ele era um jovem sacerdote, tá bom? Para servir ao Senhor nessa época, Jeremias. E quando eu era menina, eu me lembro de um hino, talvez vocês não saibam que existe, mas este hino a gente cantava de vez em quando. Num calabouço triste e solitário, pensava Jeremias, porque eu tenho andado no caminho certo e cumprido fielmente aquilo que Deus me deu. Porque então eu sofro tanto assim, sabia? Sofria muito, era extremamente fiel, mas sofria demais. Nosso querido Jeremias, que foi num certo momento da vida despertado para fazer o trabalho de Deus, e quando descobriu, ele já tinha sido, desde o ventre de sua mãe, separado para o trabalho santo. Já pensou que coisa boa? Abre lá sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, 2 e 3. Desde pequenininho, ele já tinha, desde da sua concepção, Deus o fez ser concebido para o ministério santo. Que coisa boa, né? Eu quero perguntar a você, você sabe para que Deus trouxe você ao mundo? Jeremias descobriu, numa certa época, Deus falou para ele. Você veio ao mundo exclusivamente para o meu trabalho. Você veio ao mundo porque tudo que eu colocar na sua boca você vai falar. Ele disse, Senhor, mas eu não passo de um menino. Não digas, eu não passo de um menino, porque tudo que você disser, tudo que você falar vai ter que ser aquilo que eu estou dizendo. Tudo que eu pedir, você vai dizer para todas as nações. O mal chegará a toda a terra, mas você agora é profeta para esta época, um pouquinho antes da entrada de Babilônia. Vocês sabem que quando, na minha época de estudos, né, eu fiz um pedacinho, bem pouquinho de teologia lá no NASP, e essa época eu me lembro que era um dos profetas que o pessoal falava muito, profeta chorão.
Alguém dizia e comentava, talvez, eu não sei nem se é verdade, a gente só vai saber disso no céu, não existe um material escrito provando, que Jeremias, no cerco que houve de Babilônia com o povo de Deus, pegou a arca e escondeu a arca do Senhor em uma caverna. O pessoal fala que foi ele que tomou essa posição. E isso é dito entre vários cristãos, né? E eu fico pensando que cuidado ele tinha. Ele era muito cuidadoso com as coisas de Deus. Jeremias havia sido educado desde a infância para a santa função. Nestes felizes anos de preparo, pouco imaginaria ele que havia sido consagrado desde o seu nascimento para a grande obra de ação diante de Deus. Pergunte ao Senhor: Senhor, para que eu nasci? Senhor, qual é o objetivo de minha vida? Por que o Senhor Deus permite algumas coisas na minha história para que eu possa crescer, para que o teu reino cresça, para que as coisas relacionadas ao Senhor se transformem numa bênção? Na juventude de Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel a seu encargo e que permaneceria pelo direito contra a grande oposição. Eu vou repetir o que eu acabei de ler. Na juventude de Jeremias, ouça bem, Jonathan. Ouçam vocês que são bem jovens aqui, moças, rapazes. Na juventude de Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel ao seu encargo e que permaneceria pelo direito contra qualquer oposição. Vocês querem isso para a sua vida? Façam disso a sua meta. Façam disso a sua meta. Fiel a toda oposição. Custe o que custar. Anteontem nós tivemos uma pessoa que veio para cá, mas foi embora na noite seguinte por causa que não aguentou a pressão do tratamento. Que coisa interessante, né? Tratamento exige algumas restrições, né, na vida. Não existe como fazer tratamento para tirar o que não devia estar ali. É preciso machucar aquele lugar, né? Às vezes, para tirar alguma coisa que está doendo, que não está boa, é preciso mexer na ferida. E algumas pessoas não suportam esse tipo de ação. Por quê? Porque não foram preparadas e nem mesmo ensinadas a ficar firmes na frente da oposição. Vamos pensar sobre isso? Firmeza na frente da oposição. Por 40 anos, Jeremias devia estar diante da nação. Bastante tempo, né? 40 anos de trabalho. A maior parte das pessoas, elas com 25 anos de trabalho, no máximo 30, 35, já param nos serviços comuns. Um sacerdote no passado, Deus pedia que aos 25 anos de trabalho também parasse. No entanto, algumas pessoas Deus chamou por mais tempo e outras para a vida toda. Vocês sabiam disso? Se tornariam mensageiros por toda a história, por vida. Jeremias, 40 anos de trabalho. E ele, quando aprisionado, e foi aprisionado várias vezes em calabouços, ele continuava com destemerosas afirmações. Ele disse e sabia: olha, toda essa miséria que vocês estão vendo acontecerão do que eu estou dizendo, como Deus está me falando. No entanto, a terra será renovada e tirada das mãos do inimigo. Amém, não é, queridos? Ele sabia disso e ele dizia com toda certeza: eu não preciso temer, o Senhor Deus vai nos ajudar. Ele foi o que lançou os fundamentos para tirar o refúgio da apostasia. O povo, na época de Josias, estava com Josias, mas ainda estava muito acostumado no que não era certo. Deixa eu comentar uma coisa com você. O pecado tem essa característica e causa esse tipo de situação nas pessoas. Elas nem percebem aonde estão pecando. Não sabem que certas atitudes são erradas e abominação diante do Senhor. Não percebem quando estão fazendo coisas que o Senhor Deus jamais terá como levá-las para o céu. Por quê? Porque elas se acostumaram tanto a fazer o errado que chega num ponto que elas não notam que aquilo é totalmente inadequado. E por isso Jeremias, ele ia falando detalhe após detalhe. Josias está tirando os altos, Josias está tirando todos os espaços para adorar Baalins, Josias está tirando tudo aquilo que nos leva ao pecado. Mas o pecado estava lá dentro das pessoas. Eu me lembro de uma vez que uma psicóloga havia comentado um detalhe a respeito de um certo... Na mesa de atendimento ela falou: você pode tirar uma pessoa da favela, mas se você não tirar a favela de dentro da pessoa, ela vai continuar com atitudes de favelado. Sim ou não? Sim. Isso é importante demais.
Então não adianta tirar os altos de adoração a Baalins, não adianta tirar as misérias se aqui dentro não houver transformação também. Então uma coisa tem que ser feita junto com a outra. Tirar tanto aquilo que nos proporciona o pecado, quanto o desejo, a vontade. É preciso mudar o gosto. E Jeremias foi mandado para isso mesmo. Para que ele não só ajudasse a tirar aquilo que era um problema diante do povo, mas que o refúgio da apostasia fosse arrancado do coração das pessoas. Guarde essa informação. Refúgio da apostasia. Refúgio da apostasia. Tá bem? Por intermédio de Jeremias, a palavra do Senhor a seu povo foi: volta, ó rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Volta, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Você gostaria que isso acontecesse com você? Há rebeliões na sua vida. Existem situações que você percebe que mesmo sabendo que é errado, está voltando para elas. Isso é questão do coração. As pessoas costumam dizer que aqui dentro é fácil ser cristão, né? Porque aqui dentro a gente vive num ritmo de vida que nos impede de infecção mundana. No entanto, quando sai lá fora, você entende isso? Esta é a situação. Uma das primeiras coisas que o Jeremias fez foi a volta ao sábado. Volta ao sábado. Deixa eu comentar uma coisa com você. Depois que a internet passou a fazer parte diária da nossa vida, no sábado as pessoas usam o celular como se fosse uma coisa comum, porque se acostumaram com isso. E na internet vem tudo que não presta, sim ou não? Vem coisa boa, você pode passar uma mensagem boa, mas infelizmente também outras coisas que não são próprias para o dia do Senhor. Será que nós não temos o refúgio da apostasia vindo através da internet? No dia do sábado, no dia do Senhor, quais são as coisas que nós buscamos? Quais são as coisas que entram em nossa cabeça? No dia do sábado, será que estamos mesmo devotados ao Deus eterno? Será que o nosso coração está envolvido naquilo que é santo, puro e digno? Porque não adianta, se você plantar abóbora, você vai colher abóbora. Não adianta lutar com Deus e implorar: Senhor, me dá tal coisa, tira tal coisa de mim, resolve minha vida, se nós ainda continuamos com o refúgio da apostasia em nossa vida. Satanás cobra isso. Satanás vem e diz: eu não vou largar você enquanto você não tirar o que não poderia estar aí. Essa é a realidade. Então, a primeira das coisas que Jeremias foi levado a fazer, além de comunicar-se com o povo sobre as coisas do Senhor, foi pedir e restaurar a santidade do sábado entre todo o povo. Interessante é que ele ficava na porta de entrada da cidade pregando. Ele ficava na porta da entrada e falava com todo mundo que entrava e que saía, e falava e dizia e pregava. E a pregação dele era aberta. Ele dizia: a crise pedia esforço público e de longo alcance. Jeremias foi ordenado pelo Senhor a erguer-se na corte do templo e falar a todo o povo de Judá que passasse para dentro e para fora. Então ele ficava, ele comentava, ele dizia não a várias coisas, dizia: temos que continuar com tal intenção. O pesar do Senhor por ter de castigar está aqui vividamente demonstrado na maneira como Deus dizia: queridos, por favor, queridos, cuidado com o que vocês fazem. Eu não queria matar vocês. Eu não queria tirar de vocês o que vocês têm em mãos. Porque o Senhor Deus precisa agir contra o que não presta. E Ele pede tanto antes de precisar tomar uma providência, para que a gente tome providência também. Antes que Ele tome providência, Ele fala. Nunca um mal vem sem o Senhor Deus falar, e muitas vezes. Você sabe quando é que uma pessoa vai para trás e não adiante?
Ao invés de ir para frente, ao invés de continuar, ao invés de crescer, a pessoa anda para trás como caranguejo. Sabe quando? Te assusta aqui para que você possa ouvir o que Deus falou. Jeremias 7, 23 e 24 diz assim, ó, olha só que interessante isso aqui. Jeremias 7, pode achar, 23 e 24. Dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Aberta e repetidamente fora este concerto quebrado. A nação escolhida tinha andado nos seus próprios conselhos, no propósito de seu coração malvado, andando para trás e não para diante. Entenderam isso? Você já viu pessoas que diziam assim, eu não saio do lugar, minha vida não progride, não melhora nunca, mas continua com práticas que Deus abomina. Pode até orar a Deus, pode até jejuar, pode até buscar o Senhor, mas se tem na sua vida práticas que Deus abomina, o Senhor Deus não tem como trabalhar, porque Deus é justo. É preciso retirar, é preciso fazer um grande exame, é preciso buscar, Senhor, o que não te agrada. Eu quero crescer, Senhor, eu quero ir para frente e não para trás. Eu quero fazer dar certo a minha vida. Eu quero que pela graça e poder de Deus minha história continue como uma história de vitória. Não se pode nem estagnar, nem andar para trás. Isso é muito sério, tá bom? Quem recusa ouvir ao Senhor, atrai juízos e males. Foi o que Deus falou através da boca de Jeremias. Quem se recusa a ouvir ao Senhor, atrai. Atrai. O que é atrair? Pensa, existem só 2 reinos no mundo. Se não é o reino de Deus, você está fazendo o quê? Atraindo juízos e males. Olha só, uma recusa de ouvir o convite de misericórdia que Deus estava oferecendo, atrairia sobre a impenitente nação os juízos que haviam caído sobre o reino do norte, Israel. Havia mais de um século antes. Vocês sabiam que Eli foi muito lembrado na pregação de Jeremias? Eli foi lembrado na pregação de Jeremias. Por quê? Qual foi o pecado de Eli? Vamos tentar lembrar? Não cuidou dos filhos, que mais? Omisso, extremamente omisso, passava a mão por cima daquilo que ele sabia que estava errado, mas porque amava. Amor é errado. O que é amor errado? É amar um filho e dizer que porque ama, não vai corrigi-lo. Isso é amor errado. Quando você ama de verdade, você corrige. O que Deus fala? Como é que é a linguagem de Deus? Eu repreendo e disciplino a quem? A todos quanto amo. Porque quando você ama mesmo, você corrige. Quando você não ama, você não corrige. Quando é um amor só para satisfazer você. Olha isso aqui. Você sabia que tem amor assim? Que é só para satisfazer você? Você tem um buraco aqui dentro, aí você procura um objeto de amor. Aí você, o que quer que aquela pessoa faça, você não liga, porque está preenchendo seu buraco. Isso é egoísmo. E você então não reclama com medo de perder a pessoa. Você não fala nada com medo de que a pessoa vai embora da sua vida e você vai ficar sofrendo. Isso não é amor, isso é egoísmo. Eu estou fazendo porque eu quero essa pessoa, porque eu gosto dessa pessoa, etc. Então, quando você ama, você corrige. Olha que coisa, tinham recusado a ser corrigidos. O povo de Israel recusava, não quero saber, não me fale nada, não me diga nada. E atraía o que não prestava. Agora te assusta, por que Eli foi lembrado? O pecado de Eli tinha consistido em passar por alto a iniquidade de seus filhos no sagrado ofício, bem como sobre os males prevalecentes através da terra. Sua negligência em corrigir estes males tinha atraído sobre Israel terrível calamidade. Espera aí. Eli não corrigia os próprios filhos. O que aconteceu com Israel em resultado disso? Grandes calamidades. Vocês não acham interessante isso? Nenhum pecado que fazemos é só a própria pessoa que está cometendo que é prejudicada. Todo pecado, ele acarreta diante da humanidade um prejuízo. Extremamente importante isso. Que ninguém se recuse ser reprovado pela prática do mal, nem acuse os servos de Deus por serem demasiadamente zelosos em procurar limpar o campo das moléstias, das obras molestas. Olha isso aqui. Que ninguém fique bravo com quem tem que falar. Que ninguém recuse quando houver, quando tiver que alguém falar com você alguma coisa que estiver errado, né? Agora, Jeremias se intimidava? Não.
chorava, ficava triste, chorava pelos pecados de Israel, mas não se intimidava. Batiam nele, colocavam ele num poço fundo sem comida, largavam ele lá, tiravam, ele voltava a falar de novo nas praças. Ele incomodava, ele mandava dizer ao rei, ele mandava dizer às pessoas, ele mandava dizer a todo mundo. O pessoal falava, esse homem só fala o que não presta, enfia ele numa cadeia. Ele ia para a cadeia, voltava de lá, ele falava de novo, e voltava de novo, e assim ele passou a sua vida. Alguns dizem que ele morreu lá no exílio, né? Ninguém sabe como foi que Jeremias morreu. Não há um registro sobre a morte de Jeremias, mas a promessa que Deus falou através de sua boca continua latente. Querem ouvir? Olha o que o Senhor Deus disse, uma das últimas mensagens de Jeremias. Pelejarão contra ti, o Senhor prevenira seu servo, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Ele tinha uma natureza tímida e recolhida, mas ele ansiava pela paz. No entanto, mesmo assim, não conseguia se calar na frente de miséria alguma, falava com abertura. Ele aprendeu a orar. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Olha que interessante, né? E por fim, que lição isso traz para mim e para você? Que posição a gente tem que tomar diante do Deus eterno? Que luta nós temos diante da eternidade para manter firmes os princípios, a luta que Deus quer que seus filhos possuam? Abra seus ouvidos agora para Jeremias capítulo 2, olha só. Jeremias capítulo 2, eu preciso que você veja. É importante que você olhe e veja a luta que Deus trouxe, né? Diante do povo, 2 textos que eu preciso de Jeremias 2 e Jeremias 3 para você. Verso 21 do capítulo 2. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada como vide estranha? Olha a pergunta de Deus, eu fiz o melhor que eu podia para você. Como é que você se tornou isso? E o seguinte, capítulo 3, verso 15. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência celestial. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, que coisa linda. É isso mesmo. O Senhor Deus dizendo, eu vou te dar condição para que você saia da vida em que está e possa crescer, ir adiante e não para trás. Aceitar a reprovação do Senhor. Aceitar que o Senhor Deus tem mais para você do que somos capazes de dizer ou pensar. Vamos orar juntos? Pedir a Deus que Deus nos ajude? E fique pensando, orando a Deus sobre a lição que vamos estudar amanhã. Amanhã você tem de novo um encontro marcado com Deus eterno. Vamos lá? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela chance que nos dá de perceber que não podemos ser como Eli, criar errado os nossos filhos, pela grande, tremenda miséria que isso causa ao arraial e ao Teu povo e, por fim, à humanidade. Também, Senhor, temos que ser cuidadosos, tirando todo o refúgio da impiedade, o refúgio da apostasia, o refúgio da luta por aquilo que o Senhor Deus pede que não façamos, Senhor. Nós não queremos vivenciar estas coisas, queremos a Tua bênção, não queremos que Satanás tenha liberdade sobre nós. Ajuda-nos durante esse dia e não nos permita perder, não nos permita desistir, que mesmo passando por aflições, o Senhor nos ensine aquela vida, aquela firmeza que tinha Jeremias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Talvez você esteja pensando em desistir. Era a pergunta que Jeremias fazia. Vou desistir? Não, confiarei em Deus. Sei que Ele me ama e me quer bem. Cuide, por favor, para que hoje seja um dia em que você mostre diante da humanidade aquilo que Deus é capaz de fazer por uma pessoa, mesmo sofrendo, mesmo tendo um encargo celeste, que é um dos mais difíceis trabalhos que alguém pode ter. Mesmo assim, que o Senhor Deus possa fazer em você uma obra grande hoje. Eu mando para você um bom dia e até amanhã.